pessoal, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é sobre dicas na hora de montar o enxoval pro bebê. Vale tanto para menina quanto para menina. Eu vou fazer hoje 2 vídeos. Eles praticamente um completa o outro, tá? Eu ia fazer um dando as dicas para montar o enxoval e já falando sobre os principais itens que eu utilizei. Só que para não ficar muito extenso, eu vou dividir. Então eu vou fazer um sobre as dicas e aí eu faço outro vídeo falando sobre os itens que eu utilizei e acredito que ao longo desta semana eu deva postar os 2 vídeos, tá? Então assim, começando as dicas, tá? Primeiro lugar, tenha calma e compre o necessário apenas. Espere para ver o teu gosto. Por quê? Quando eu engravidei da Sofia, eu queria muito, mas muito, ter assim o máximo possível de coisas prontas e preparadas para quando ela nascesse. Eu queria ter roupa suficiente até quase 1 ano de idade. Para mim, quase não, eu tinha um medo que faltasse alguma coisa para ela, sabe? Então eu pensava, não, eu quero comprar tudo que ela precisar durante 1 ano antes dela nascer. O problema é que assim, enquanto você não tem que trocar o bebê, enquanto você não tem que no dia a dia tá passando pelas situações de mãe e filho, você não tem como ter noção de qual vai ser o teu gosto, o que você vai preferir ou não. Por exemplo, se você vai preferir roupinha com punho, se você vai preferir roupinha com pezinho, se você vai preferir body, se você vai preferir pijama, você não tem como saber disso sem você efetivamente, na prática, vestir o bebê, tá? Então, qual é o meu conselho? Por exemplo, muitas coisas que eu comprei e que eu ganhei, eu acabei utilizando para acabar não desperdiçando, porque geralmente eram lindas e eu não queria que fosse fora. Mas a maioria dos casos eram peças de modelos que eu não tinha gostado muito, né? Uma grande quantidade foi maravilhoso, mas algumas peças eu acabei utilizando assim para não desperdiçar, mas eu não gostava muito de utilizar elas porque não tinha me agradado muito. Tanto que depois que a Sofia nasceu, eu acabei, mesmo tendo muitas coisas, eu precisei comprar muitas coisas depois que ficavam mais no meu gosto e se tornavam mais prático para mim. Então assim, você vai gastar dinheiro para você comprar aquele enxoval completo, minha dica, compra o necessário, aquilo que é extremamente, que eu já vou dizer para vocês, uma média aproximada de quantidade, compra aquilo que é o necessário e deixa para você fazer a compra do restante depois que o bebê já tiver nascido, para que você conheça bem o gosto, qual o modelo, qual o estilo de roupinha que você mais gosta para o dia a dia, tá? Então essa é a minha primeira dica. A segunda dica é, observe muito bem qual a época do ano que o teu filho ou tua filha vai nascer. Com exceção da roupa RN, que obviamente algumas crianças quase não usam, outras crianças utilizam em média no máximo 1 mês, 40 dias, os outros tamanhos de roupa, geralmente os bebês utilizam em média de 2 a 3 meses cada tamanho, tá? Então você vai fazer uma média. O bebê vai começar a utilizar o P ou desde o momento logo que nasce, se for um bebê grandão, ou então o bebê vai começar a utilizar o tamanho P a partir dos 4 quilos, tá? O tamanho RN é até os 4 quilos. A partir dos 4 quilos o bebê já passa a utilizar o tamanho P. Então, se ele vai utilizar mais ou menos durante 3 meses, você tem que fazer uma estimativa. Bom, o bebê vai nascer no verão, por exemplo. A Sofia nasceu em fevereiro, era calor. Ela utilizou o RN por cerca de 40 dias. Então ela parou de utilizar o RN lá por março. Aí que ela começou a utilizar o tamanho P. Aí o tamanho P pegou março, né? De março a abril, de abril a maio, de maio a junho, praticamente. Então veja bem, eu tinha focado quase em roupa P apenas as roupas P apenas modelos de verão. Eu quase não tinha comprado muita roupa P de inverno, né? Então eu acabei tendo que correr e comprar algumas tamanho P. Aí o M, ela já pegou junho, julho e até agosto. Ela ainda está utilizando o P. O M, provavelmente ela vai utilizar o M até agosto.
Só que ela é grande. Então, o que acontece? Ela é bem pernuda, ela é bem comprida. Então, alguns modelos de roupa, que é o que eu também vou falar daqui a pouquinho, alguns modelos de roupa que tem uma forma um pouquinho menor, ela já está utilizando G, tá? Então, assim, faz mais ou menos essa estimativa. Olha, o meu bebê vai nascer em tal mês, ele vai usar o RN por aproximadamente um mês, e depois ele vai usar cerca de 2 a 3 meses cada tamanho de roupa. Então faz mais ou menos as contas do mês que nascer e tal, né? 3 meses P, 3 meses M, 3 meses G, para ver cada um desses tamanhos em qual época do ano que o teu bebê vai estar vivendo aquele tamanho, para você saber que roupa vale a pena comprar. Por exemplo, a Sofia, todo o M dela vai ser durante o inverno. Então a Sofia não adianta ter roupa de verão tamanho M, porque inclusive tem roupas de verão que ela ganhou e que não utilizou. Inclusive, mais uma dica, se você for fazer chá de bebê, é interessante você colocar os tamanhos de acordo com a estação que o bebê vai estar vivendo. Então, por exemplo, se você vai pedir roupinha, você pode colocar lá, ó, P, roupa de verão, M, um exemplo, né? P, roupa de verão, M, roupa de meia estação ou roupa de inverno, G, roupa de meia estação e roupa de verão. Você colocar os tamanhos de acordo com a estação para que você consiga aproveitar tudo que você ganhe, para não acabar se perdendo. Como a Sofia ganhou várias roupas M de verão e ela não vai, né, não teve como utilizar nada. Ficou tudo novinho sem utilizar nada, tá? Então observa muito isso, tá? Tamanho 3 é falando sobre as roupas de tamanho RN, né, gente? Então é isso que eu tava falando, assim, ó. Ah, mas eu não vou comprar RN porque tem pessoas que eu conheço que nem utilizaram. Então, assim, você tem que observar nas últimas semanas de gestação, mais ou menos qual o tamanho que o teu bebê vai estar, tá? A Sofia, por exemplo, ela nasceu com 2,855 kg. O bebê sempre perde peso nos primeiros 2 ou 3 dias, consideravelmente, cerca de 200 a 300 gramas. A Sofia saiu do hospital com 2,655 kg. Ela nasceu relativamente magrinha, porque ali no final, apesar de eu ser bem alta, eu tenho 1,71, né? Ela é bem comprida, mas ela acabou nascendo magra porque eu tive uma situação de maturidade da placenta. Eu falo sobre isso no vídeo do meu relato da cesárea, que já está no canal. Mas assim, geralmente, grande maioria, umas 8 crianças a cada 10 usa a roupa RN sim, tá? O RN é até 4 quilos. Ah, como é que eu sei se eu preciso ou não? Então assim, se chegar perto de você nascer, a previsão do teu filho é ele nascer com uma média de uns 3,7 kg ou mais, não vale a pena você investir em roupas RN, tá? Você utiliza direto P, daqui a pouco acha umas P de forma menor e acaba utilizando o P. Mas se o teu filho tem a previsão de nascer com de 3,7 kg para menos, aí sim, vale a pena você comprar RN, tá? Vale sim a pena. E o meu conselho é, pelo menos, uns 8 pijaminhas, né? Ou pijama ou body você tem que ter, tá? Porque o bebê, apesar de a gente no começo, quando é pequeno, a gente não gostar muito de fazer trocas seguidas, pode acontecer de passar xixi, pode acontecer de passar cocô, ou então às vezes o bebê tem refluxo, acaba vomitando, você precisa trocar várias vezes ao dia, tá? Então assim, o meu conselho é pelo menos uns 8 conjuntinhos de início, né? Porque não tem, se o teu bebê tiver 3,300, 3,400 que ele já esteja, uns 8 é suficiente. Se o teu bebê nascer com menos de 3 quilos, provavelmente você vai precisar comprar mais do que 8. Mas aí tenha calma, você espera para ver a necessidade depois, tá? Aí vem a questão, a quarta dica é pijama versus body. E aí? Qual é a diferença, tá? Então assim, uma das dicas mais importantes que eu dou é, independentemente da estação que o teu filho ou tua filha vai nascer, você vai utilizar pra caramba pijaminha e body. Então isso pode ter certeza que não tem perigo de você pecar pelo excesso, porque quanto mais melhor, você vai utilizar muito, muito mesmo, tá? Qual é a diferença entre body e pijaminha? O body, gente, é esse aqui, ó, tá? Esse daqui é o body, tá? É esse que tem o fecho no meio das pernas, tá? Geralmente é vendido em conjunto, então esse da Sofia aqui é o conjuntinho, é o body, e aqui é a
calça, tá? É o body e a calça, tá? E o pijaminha, ele não dá muita diferença. O que é a diferença? Geralmente, no caso, é conjunto, só que ele é só camisetinha, ó. Ele não tem a parte de fecho no meio das pernas, tá? Vem a camisa e também vem a calça. Por que você utiliza muito disso? Primeiro, se você for pôr um tip top no bebê, você não vai pôr o tip top direto na pele. Você vai precisar pôr pelo menos um pijaminha por baixo. Se você for colocar, por exemplo, um moletomzinho, né, ou uma roupa que seja parte de cima e parte de baixo separada, você também vai pôr um pijama por baixo. Então, sempre vai utilizar. Na minha região onde eu moro é muito frio, tem vezes que eu preciso colocar, às vezes, 2 mudas, às vezes até 3 mudas de pijaminho por baixo da Sofia, né, por baixo da roupa dela, da roupa principal de cima, ou por baixo de um tip top, ou por baixo de uma jaqueta e de uma calça. Às vezes eu coloco 2 até 3 mudas de pijamas por baixo, tá? Então sim, você vai precisar utilizar muito pijaminha. E aí a questão é, qual que eu utilizo mais? Então assim, ó, gente, há vantagens e desvantagens. Porque a desvantagem do body, tá, desse aqui, qual que é? Se acontecer do bebê fazer cocô ou xixi, se passar pela barriga ou pelas costas, independentemente se é body ou é pijama, vai ter que trocar tudo. Porém, se vazar pela virilha e o bebê tiver de body, você vai ter que trocar toda a parte de cima. Vocês vão ver que no começo, quando o bebê for pequenininho, no primeiro mês de vida, segundo mês de vida, a Sofia até hoje ela odeia que passe roupinha pela cabeça, colocar e tirar roupa pela cabeça. Ela não gosta. Hoje eu já consigo distrair um pouquinho mais ela, às vezes eu consigo tirar roupinha tranquilo. Mas nos primeiros meses o bebê entra num pânico, sem contar que eles são frágeis, pequenos e sensíveis. Então assim, você não vai gostar muito de ter que ficar trocando a parte de cima, tá? Então, o que acontece? Às vezes, se o bebê tá de body, vai acabar pegando a parte de baixo no meio das pernas, você vai ter que trocar. Se o bebê tá de pijaminha, você não vai precisar trocar. Essa é a principal diferença entre eles, tá? Porém, mesmo com essa situação, eu prefiro body, tá? Eu prefiro body. Eu gosto muito mais do body. Mas, meu conselho é, tenha dos 2 modelos. Por quê? Como eu falei, na minha região é frio, às vezes eu preciso colocar 2 até 3 camadas de pijaminha na Sofia. E quando você coloca body, se você colocar por até 2 abotoados no meio da perna, beleza. Se você vai colocar 3 body, já vai ficar muito desconfortável no meio das pernas do bebê, tudo aquilo fechado. Mais a fralda. Então assim, você pode colocar 1 ou 2 bodies por baixo, coloca um mais justo, depois um mais larguinho. E aí, se precisar colocar uma terceira camada de pijaminha, para não ficar tudo aquele amontoado no meio da perna do bebê, você coloca o pijaminha que é só camisetinha, tá? Bacana do body que dá a impressão que o bebê tá mais aconchegado, você vai pegar no colo, não fica subindo, não fica saindo de dentro da calça. Então assim, eu adoro o body é meu favorito, mas o meu conselho é, tenha sempre dos 2 modelos. Tanto o modelo de body quanto o modelo de pijaminha. Na dúvida, faz o seguinte, compra o mínimo que eu acho que você precisa ter. O mínimo, gente, mínimo mesmo. Eu pesquisei muito quando eu tava grávida e eu vi algumas listas de enxoval dizendo para ter uma média de 6 conjuntinhos. Eu queria ter o suficiente de roupa para Sofia até 1 ano, mas no quesito de tamanho, variedades de tamanho. Eu não queria esbanjar e comprar mais do que era necessário. Então eu queria comprar, a média era que o G dava até 1 aninho, tamanho G. A partir de 1 ano começava tamanho 1, 2. Então eu pensei, vou comprar tamanhos variados até o tamanho G, mas vou comprar em quantidade suficiente sem exagerar. E aí eu achei uma lista de enxoval que dizia que 6 conjuntinhos de pijama era suficiente. Nunca na vida que 6 conjuntos é suficiente, tá? Mesmo. Então assim, eu tenho pra Sofia, assim ó, se você quer ficar bem tranquila, eu te dou um conselho pra você utilizar assim, uma média tipo de ter uns 13 conjuntos ao todo, entendeu? Mas vem aquela questão da dica número 1, tenha calma, não se afobe, espere pra ver o teu gosto. Então faz assim, tenha uns 8 pra quando o bebê, uns 8 de tamanho, não precisa você comprar todos os tamanhos, tá? Se você se programar, por exemplo, RN, P e M, já é bacana, você pode deixar pra comprar o G mais pra frente, tá? Então se você fizer, né, não sei que você queira, mas se não, RN, P e
e M já é o suficiente. Óbvio que o RN, como eu falei, deixa pra comprar mais do que 8 se o teu bebê nascer com menos de 3 quilos. Se o teu bebê nascer com mais de 3 quilos, acredito que 8 deva ser suficiente e já muito perto dos 4 quilos nem compensa ir pro RN, tá? Porém, tamanho P e tamanho M, faz assim, compra uns 8, uns 4 pijamas, uns 4 body, espera o bebê nascer, utiliza esses, vê qual que você prefere mais, e aí se você sentir necessidade de comprar mais, você vai lá e compra exatamente daquele que você prefere, tá? Mas é muito, muito útil mesmo, tá? Inclusive é uma ótima dica pra você pedir no chá, que é uma coisa que você vai utilizar muito, tá? Dica número 5, não compre muito tip top com pezinho, tá? Você perde mais fácil, ó. Esse aqui é um tip top da Sofia, esse aqui ela tá utilizando agora. Ele ainda tá servindo, esse daqui eu comprei, né? Eu comprei, não foi nem ganhado, esse aqui eu comprei pra ela. Mas ele é com pezinho. Então assim, teve outros tamanhos, o pezinho eu já sei. Ó, veja bem, ele é um tamanho G, ela tá usando M. Mas esse daqui é um tamanho G, como ela é comprida, ela já tá utilizando e logo ela já vai deixar, porque tem pé. Em compensação, quando é sem pezinho, ele é melhor. Por quê? Porque consegue aproveitar muito mais, tá? Então a minha dica tenha, se você... Claro, é legal um ou outro com pezinho, sim. Eu usei muito tip top na Sofia quando ela era mais bebê. Confesso pra vocês que agora, depois que ela saiu do tamanho P, que ela foi pro tamanho M, são raras as vezes que eu utilizo tip top na Sofia. Eu geralmente uso mais roupa, tipo, roupa de cima e roupa de baixo. Até porque, assim, muitas vezes o bebê ele é comprido de perna e é mais curtinho de braço, que é o caso da Sofia. Se eu compro um conjunto de roupa separado, se eu perder a calça cedo porque fica curta, eu consigo aproveitar a parte de cima porque os braços são mais curtinhos. Já o tip top não. O tip top, se você principalmente de pé, se ficar curto embaixo, não cabe mais, mesmo que em cima esteja ótimo, você perde a roupa inteira, tá? Então assim, meu conselho, pros primeiros, até porque no começo é ruim você manusear muito o bebê, sabe? Você tem medo, ele é mais frágil e tal. Então assim, tamanho RN e tamanho P, bacana, invista bastante no tip top, em roupas mais práticas, sem muito frufru, sem muito pendureco, sem muita coisa. Não ache que você vai trocar ela ou ele direto, que você vai colocar roupas diversificadas e vários looks por dia, porque acredite, nos primeiros 2 meses você não vai querer trocar muito de roupa porque o bebê é muito frágil. Você vai dar prioridade para roupas mais práticas. Então, meu conselho opte no tip top. Mais tamanho RN, tamanho P, tamanho MG não é muito que você vai utilizar. Mas se você for comprar, independentemente do tamanho, evite comprar com pezinho. Se você achar um lindo, pode até comprar, mas não muitos, tá? Prefira que seja sem pezinho, tá? Que seja esse assim aberto embaixo, tá? Que seja aberto. E preferencialmente com punho e com ribana embaixo, tá? Porque utiliza muito mais, o bebê fica mais confortável, parece que se encaixa melhor no corpinho do bebê, então também sempre com punho e com ribana preferencialmente, tá? E assim, ó, qualquer roupa que você vá comprar que seja necessário passar pela cabeça do bebê, seja pijaminha, seja body ou seja moletom, opte pelaqueles que tem ou botãozinho para abrir para passar na cabeça, ou que ele tem aquele trançado que ele estica aqui pra, né, um por cima do outro que você consegue abrir, que fica mais fácil pra você passar na cabecinha do bebê, tá? Porque realmente auxilia bastante, tá? E sempre praticidade. Quer umas roupas mais elaboradas, opte geralmente no tamanho M, tamanho G, o bebê já tá maior, já tá mais firminho, aí você já gosta mais, é mais tranquilo pra você trocar. Mas tamanho RN e tamanho P, opte por roupas mais fáceis e mais práticas, tá? E esse segredinho de passar na cabeça, ter botão e tal, isso é um conselho que eu dou pra todos os tamanhos, porque realmente é bem mais fácil, tá? Aí o tamanho 6, a quantidade de fraldas, né? Faça bastante estoque de fralda, tá? Meu conselho, faça bastante estoque. Se você tem dúvida quanto à marca de fralda, eu tenho um vídeo no canal que eu faço resenha sobre algumas fraldas que eu utilizei, então você pode acompanhar, faço resenha, tem um vídeo também sobre pomadas, você pode acompanhar também, e também faço uma resenha sobre lenços umedecidos, tá?
Então tenho esses 3 itens, são itens que você usa muito, que dificilmente vai fora. Então assim, lenço umedecido e pomada, faça um estoque quase limitado porque vai muito. Fralda tem uma quantidade de acordo com o tamanho. Então assim, o RN, eu dou uma dica. Compra uns 2, 3 pacotes de RN, tudo levando em consideração o tamanho que o teu bebê tá perto de nascer, na mesma situação da roupa, tá? A mesma média. Se, né, abaixo de 3 quilos, você pode comprar uns 4, 5 pacotes. Acima de 3 quilos, uns 2, 3. E se tiver perto dos 4 quilos, compra um e vê a necessidade para comprar mais, tá? Eu falo também sobre tudo isso no vídeo sobre fraldas, tá? Mas assim, quantidade. Tamanho P, uma média de umas 330 fraldas. Tamanho M, uma média de umas 1000 fraldas. E tamanho G, uma média de 1500 fraldas, tá? Então você vai lá ver os pacotes, faz a conta de quantas tem e faz essa média, tá? 7, cuidado com o tamanho da etiqueta, tá, gente? É assim, ó, como eu falei. Muita roupa, apesar de na etiqueta ter um tamanho, a forma dela é outro. Teve roupas da Sofia, né? O problema é que assim, ó, enquanto você não tá na prática do dia a dia, você não tem como saber se aquela roupa ela é mesmo um G ou se ela não é, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre a organização do enxoval, a organização das roupinhas. Como lavar, como guardar, qual o segredo para não perder muita roupa. Eu vou falar sobre tudo isso mais pra frente em um outro vídeo. Mas a regra geral, tome muito cuidado com o tamanho, né, da forma, tá? Preste muita atenção. A Sofia teve roupa que era G, que era o equivalente a uma roupa P. E ela perdeu e nem utilizou por causa disso, tá? Mesmo eu tentando me prevenir, mesmo eu desempacotando sempre um tamanho a mais do que ela estava utilizando, ainda assim acabou perdendo roupa. Porque na hora que a gente empacota, a gente não tem muita noção. A gente começa a ter uma noção de tamanho depois que a gente tá com o bebê, tá? Então eu vou dar algumas dicas sobre isso também mais pra frente num outro vídeo. Mas assim, no momento de comprar, dá uma olhadinha, toma cuidado, tá? Dá uma olhadinha lá, pega uma roupa P que você tem e vê se aquele G que você tá pegando não é parecido com aquele P, tá? Daqui a pouco você compra várias roupas G, fica tranquila achando que você tem um monte de roupa G e aí na hora que você vai desempacotar você vê que tá quase não servindo mais e que elas são equivalentes ao M e você quase não tem mais nada de G, tá? Então toma cuidado na hora de comprar, dá uma boa ponderada, pega uma peça de cada tamanho que você já tem em casa para utilizar como base na hora de comprar outras, para ter certeza que a forma daquela roupa que você está comprando não é uma roupa menor do que o tamanho que está na etiqueta, tá? Dica número 8, as roupas e as decorações do quarto sempre preferencialmente claras, tá? Mais clarinhas, mais, claro, claras e coloridas. Tem que ter colorida? Tem, né? Então assim, os móveis, por exemplo, os móveis da Sofia, eles são branco, por quê? Eu pesei um pouco mais na cor da parede, é lilás, 2 tons de lilás, né? Então já é um colorido, veja, não é escuro, não é um preto, não é um verde escuro, não é aquela cor escura. Sempre opte por cores coloridas puxadas pro tom claro. Então que nem o dela é lilás, mas o lilás é uma cor colorida e clara. Ou um rosa, ou um azulzinho bebê, ou um azul mais, né? Você pode até fazer uma intercalada, mas cuide para não deixar o ambiente muito escuro, tá? Então decoração sempre clara e colorida, puxado pro claro. Preferencialmente nunca pro escuro, tá? A iluminação não muito forte, geralmente uma luzinha um pouquinho mais clarinha, ou até mesmo colocar às vezes um lustre, né? Alguma coisa que deixe mais em meia fase a luz do ambiente, tá? A bolsa de maternidade, aquele kit de bolsa maternidade, opte sempre por pegar um kit que você consiga utilizar e aproveitar depois. Vou fazer também um vídeo pro canal falando sobre a bolsa de maternidade da Sofia, o que eu levei, né, pro hospital e tal, e eu vou mostrar pra vocês o kit de maternidade dela. Então assim, opte sempre por um kit que você consiga utilizar depois. Claro, uma vai ser maior para você levar pro hospital e eventualmente você vai utilizar só para viagens, mas as outras bolsinhas que vem no kit maternidade, opte por bolsas de um tamanho um pouquinho razoável para você poder utilizar para levar no médico, para sair de casa, né, para você não gastar um dinheirão só para ir lá pro hospital e depois você não consegue utilizar mais no dia a dia, tá? Ou é muito grande ou é muito pequena, tá? Então eu acredito que seja isso, pessoal. Eu acho que é isso. A dica assim para montar o enxoval, no quesito móveis,
Eu peguei, por exemplo, o berço da Sofia, um berço que vira mini cama, né? Ela tem um bercinho no quartinho dela e nós temos um outro berço no nosso quarto acoplado à cama, porque a recomendação é que os bebês durmam no mesmo quarto que os pais até 1 ano de idade, evitando cama compartilhada, então não colocar o bebê dormir na mesma cama para não ter perigo dos pais acabarem rolando por cima, machucando, enfim. Então um berço que fique ao lado da cama, então ela tem esse bercinho acoplado, tá? É um bercinho da Safit, maravilhoso. Daqui a pouquinho eu vou postar uma fotinho deles pra vocês no vídeo que eu vou falar sobre os itens do enxoval, aquilo que eu mais utilizei. Vou postar uma fotinho dele, ele tem ajuste de altura, até pelo refluxo que ela tem. Mas no quarto dela, ela tem um bercinho que depois vira mini cama. Ele vai ficar encostadinho perto do chão, até ela se adaptar, se ela rolar não vai se machucar. Aí tem uma cômoda que ela vai conseguir utilizar bastante depois, roupeiro também, né? Kit berço, gente, assim, ó, há recomendações de não comprar. Eu comprei pra Sofia, eu acho bacana, mas assim, ó, sinceramente, não tem necessidade de você pôr mais do que um kit berço, tá? De você comprar. Kit berço geralmente é caro. Os de hoje, eles vêm com zíper, você pode tirar, coloca pra lavar. Se você tiver que ficar 1 dia ou 2 sem o kit berço no berço ali pra você lavar e esperar secar, não tem problema. É uma média de 400, 500 reais cada kit berço. Então eu acho que não vale a pena você, né, aquele com mosqueteiro e os estofados da lateral. Eu acho que não vale a pena você comprar mais do que um, tá? E, como eu falei, tenha calma. E assim, ó, opte muito, preze muito para observar os itens que você vai utilizar depois, tá? Eu vou fazer o outro vídeo agora, eu acho bem bacana você assistir esse e já assistir o outro, ou se você, né, assistir os 2 vídeos, porque um vai complementar o outro. Eu vou falar muito sobre os itens que eu mais utilizei. São itens que eu não comprei no enxoval, né? Por exemplo, o carrinho. Eu comprei 1 dia antes da Sofia nascer. Eu não ia comprar carrinho pra ela, porque eu tinha optado por, né, a gente saindo de casa com ela de carro, só no bebê conforto. Então eu não ia praticamente, não ia comprar carrinho, eu acabei, na louca, comprei 1 dia antes e utilizei muito. Cadeirinha pra ela ficar em casa, enfim. Então, se você quer ver quais são os itens que eu utilizei, que eu tô utilizando muito com a Sofia, assista esse outro vídeo que eu vou postar. Provavelmente não vou pôr os 2 no mesmo dia, mas vai ser nesta mesma semana, tá? Então, né, fique aguardando. Depois que você assistir esse vídeo, daqui 2, 3 dias, vai sair o outro vídeo sobre os itens que eu utilizei bastante. E aí, por isso que eu acho bacana, daqui a pouco, você não se precipitar para comprar muitas coisas antes, porque aí daqui a pouco você se programou com um orçamento, você vai acabar passando do teu orçamento porque você vai precisar de outras coisas depois, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil se você tá montando o enxoval do teu bebê, da tua filha, do teu filho. Essas dicas eu acho que são bem bacanas para auxiliarem um pouquinho no momento da gente fazer o enxoval, para ter realmente aquilo que é necessário, sem ter coisas supérfluas, sem gastar dinheiro com aquilo que não tem necessidade. E também sem desperdiçar roupa, né? Porque dá dozinho, são roupas lindas e dá dó de você acabar, às vezes, não utilizando alguma coisa, né? Por ter comprado algo que não é tão necessário e não dá tempo de utilizar, tá bom? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com as amigas, enfim, com todo mundo que possa ajudar esse vídeo, tá bom? É isso aí, até mais e tchau, tchau!